Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Deus nos chama para o seu reino e glória. Título do volume 2, A vinda de Cristo é certa. Autores André Dong e Miguel Mar. Título da semana 1, A vontade de Deus, a vossa santificação. Sexta-feira, ler com oração, João capítulo 17, versículos 17 ao 19. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Fugir da impureza e manter-nos em santificação e honra. O Senhor, por meio do apóstolo Paulo, advertiu os tessalonicenses de que a fornicação danifica a humanidade. A Bíblia registra que antes do dilúvio, um grupo de anjos caídos tomou mulheres, entre as que mais lhe agradavam, e ocorreu algo terrível. Houve mistura entre anjos e a raça humana. O homem tornou-se carnal, e Deus teve de limitar seus dias em 120 anos. Por causa da corrupção do gênero humano, Deus enviou o dilúvio. Contudo, Noé achou graça diante do Senhor, pois era homem justo e íntegro e andava com Deus. O Senhor escolheu Noé para preservar a humanidade. Gênesis 7:7 diz: por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Esse versículo mostra o testemunho de uma família normal. O relato bíblico prossegue: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Gênesis 8:16. Este é o princípio de Deus, família. O homem não deve viver governado pela carne, praticando impureza segundo o padrão do mundo, pois isso vai contra o que Deus determinou. Nós que cremos no Senhor, nos convertemos ao Deus vivo e verdadeiro, portanto não somos mais deste mundo. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. João 15:18. A fornicação, a prostituição, ser governado por instintos e desejos é padrão mundano. E nós não somos do mundo, pelo contrário, o mundo nos odeia. Quando eu estava na faculdade, pregava o evangelho para os colegas. Entretanto, eles eram do mundo e não queriam ter comunhão comigo. Mas o Senhor já nos havia dito: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Versículo 19 do capítulo 15 de João. Por causa do Evangelho, precisamos relacionar-nos com as pessoas do mundo. Paulo, por exemplo, nos diz que se fez judeu para ganhar os judeus, e se fez gentio para ganhar os gentios, pois seu objetivo era ganhar as pessoas para o Senhor. Esse também deve ser nosso encargo, sabendo que há uma linha demarcatória bem definida entre nós e o mundo. João 17, 14 e 15 diz: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. O Senhor não nos tirou do mundo, mas nos deixou aqui a fim de pregar o Evangelho. Mas se você é inimigo de todos, como vai dar testemunho do Evangelho? Pregue o Evangelho mantendo seu limite. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Versículos 16 ao 18. O Senhor nos santificou e nos enviou para levar a palavra da verdade às pessoas.
Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo, 1 Tessalonicenses 4:4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. E em 1 Coríntios diz, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Capítulo 6, versículos do 9 ao 13 de 1 Coríntios. Deus quer ver-nos na igreja, livres de toda a impureza, que é fornicação, pois nosso corpo é para o Senhor. Nosso corpo pertence a Deus. Somos membros do corpo de Cristo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículos do 14 ao 20. Deus pagou alto preço por nós. Glorifiquemos a Deus, pois somos seu santuário. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Capítulo 3, versículos 16 e 17. Deus é muito sério e justo, por isso devemos zelar por nosso corpo, que é seu santuário, não cedendo aos desejos da carne. Devemos agir sempre como Deus ordenou a Caim, antes que ele matasse seu irmão. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis 4:7. O pecado jaz à porta. Cumpre-nos exercitar o Espírito e nos santificar na palavra da verdade, para dominar sobre a carne, não lhe atendendo os desejos. O Senhor é vitorioso. Ele não pecou em nada em seu viver humano, e essa vida vitoriosa que domina sobre o pecado está dentro de nós. Louvado seja o Senhor. Pergunta de hoje: como deve ser nosso proceder em relação a nosso próprio corpo como santuário de Deus? Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.